Olá pessoal, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, assina, se inscreve. Se você já está aqui, muito obrigado. É graças a você que a gente está crescendo aí devagarzinho, um pouquinho todo dia. Graças a você que manda esse vídeo para aquele seu parente fanático da seita bolsonarista e que manda para aquela sua tia que é do Talibã evangélico, tá? Então, graças a você, o nosso canal tá crescendo aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou falar hoje aqui sobre um novo especial de Natal lançado pelo Porta dos Fundos, que eu tô vendo aqui, né, que tem o seguinte título: Teocracia em Vertigem. Vocês se lembram daquele especial de Natal que teve ano passado, né, falando sobre a crucificação de Jesus, Jesus sendo retratado ali como uma pessoa que era tratada como um bandido pelos romanos e tal, né, aquela visão de bandido bom é bandido morto. Enfim, que deu uma maior polêmica, fizeram um atentado na frente do Porta dos Fundos, um sujeito fugiu para a Rússia, eu acho que vocês lembram disso, ou seja, se fosse eu ou você tentando tomar o poder no Brasil, se fosse eu ou você fazendo um atentado lá no Planalto, a gente já estava preso há muito tempo. Então, um sujeito que fez o que fez, certo? Encontrou guarita para poder fugir do país e ir para a Rússia, com certeza aí tem um apoio institucional de alguém para que ele não só tenha fugido, como esteja lá até hoje, né? Engraçado isso aí. Bem, mas vamos voltar aqui à questão do especial Teocracia em Vertigem. Alguns autores, inclusive, eles falam que eles levantam a dúvida da existência de Jesus Cristo, se ele de fato existiu ou não. Alguns outros autores já falam que Jesus ele pode ter existido mesmo. Porém, havia outro Jesus, no sentido de que naquela época era muito comum você ter pessoas que se diziam profetas, que se diziam messias, e por algum motivo Jesus ele foi, tá certo, a pessoa que se sobressaiu de alguma maneira, o seu discurso chegou a mais pessoas e ele teve uma sobrevalência sobre os demais, né? Existe um documentário muito interessante chamado Sepulcro Esquecido de Jesus, muito bacana mesmo, onde ele fala sobre a descoberta dos restos mortais de Jesus Cristo, ou seja, se Jesus realmente ressuscitou, né, como conta a Bíblia fala que após a ressurreição não havia corpo nenhum. Então, como é que aparecem os restos mortais de Jesus? Existem muitas controvérsias. A Bíblia ela foi escrita, pelo menos o Novo Testamento, bem após a morte de Cristo. Não há registros de historiadores fora da Bíblia da existência de Jesus que falem com mais propriedade. Existem os apócrifos, existe um ou outro texto perdido, mas que de fato ele, não dá para a gente se debruçar de forma intensa, não dá para você ter uma análise mais aprofundada sobre a vida de Jesus. Então você acaba tendo uma história de um viés só, né? Então o que acontece? Bem, com certeza isso aqui vai virar uma polêmica também, porque na verdade nós temos um Talibã brasileiro aqui, formado pelos neopentecostais, por esses fanáticos religiosos. No Brasil, o fanatismo religioso transformou as igrejas em partidos políticos. Isso é uma coisa que a gente tem que rediscutir sem medo, tá? Para onde você vai em praça pública, é esse pessoal perturbando. Eles falam de desrespeito em relação à fé deles, mas eles cresceram desrespeitando a fé dos outros. Ou vocês não lembram daquele pastor da Universal que ficou chutando a santa? Não sei se vocês lembram, é um episódio bem antigo. Igrejas que cresceram gritando nas calçadas, perturbando a paz dos outros, falando mal das outras religiões, criticando as religiões de matriz africana e por aí vai. Eles cresceram desrespeitando a crença dos outros, deslegitimando a fé dos outros. Então, ou seja, se fosse eu numa praça pública com a caixa de som, tentando convencer as pessoas do ateísmo, ou então tentando converter as pessoas, sei lá, pro satanismo, o que será que elas iam achar? Elas iam dizer que elas estavam sendo desrespeitadas. Percebe? Quer dizer, elas podem, nessa crentaiada, pode fazer gritaria na calçada dos outros, nas praças públicas, desrespeitando o ambiente coletivo, nos ônibus, desrespeitando o ambiente coletivo, porque ninguém paga passagem, por exemplo, para poder ouvir pregação.
Então eles vivem desrespeitando a individualidade dos outros, eles vivem desrespeitando a fé dos outros. Se a praça é pública, por que que eu, como ateu, tenho que estar ouvindo isso? E repito o exemplo, se eu estiver na minha calçada com a caixa de som, às alturas, convertendo os outros para o candomblé, ou convertendo os outros para o satanismo, ou seja, para o que for, né, o que você acha que eles vão dizer? Que eu estou desrespeitando a fé deles. Você percebe? Quer dizer, ele pode dizer que Deus existe mesmo eu não acreditando. Eu não posso dizer que Deus não existe, ele acreditando. Então a gente tem um grupo de fanáticos, certo? Um talibã neopentecostal no Brasil, que é tão perigoso quanto o talibã do Afeganistão, que tenta, por fim da força, impor a sua verdade aos outros. E que vai utilizar isso aqui como ferramenta também, aqui do Porta dos Fundos, tá certo? De vitimismo, de mimimi, dizendo que né, estão afetando a fé cristã. O Olavo de Carvalho já fala uma bobagem. E saindo de boca de pessoas que se dizem cristãos. Que se dizem cristãos. Né? Ou seja, que no Natal agora vão falar de paz e amor, mas que defendem o armamento para matar o próximo. No Natal agora vão estar na ceia com a família, tá certo? Falando de confraternização, falando das palavras de Jesus, enquanto defendem torturadores. Não é engraçado? Então você vê como eles pegam a ideia mais absurda, porque o fanático, seja ele político ou religioso, nesse caso a gente está falando do religioso, do talibã evangélico no Brasil, o que é que eles fazem? Eles pegam a realidade e tentam encaixar na ideologia deles. Ou seja, a realidade tem que caber na ideologia deles. Eles criam um sentido não sei de onde. É impressionante. Gente, se inscreve aí. Sua opinião é muito importante para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.